Alguém que tem bulimia, e seja na adolescência ou na fase adulta, geralmente é bem na fase já mais avançada, o início é bem mais tarde, tem essa distimia. Não chega a ter sintomas depressivos, não faz um episódio depressivo nunca, então ele tem o transtorno persistente depressivo persistente, a chamada distimia. Se esse mesmo paciente com distimia, como vocês estão vendo, ter voltar à eutimia, se ele voltar, tem que ser por menos de 2 meses, que não dá nem para perceber com os retornos para o médico já vai recebê-lo de novo distimia. Mas se ele apresenta essa distimia, e no meio delas ele apresenta um episódio depressivo, é a chamada depressão dupla. Então, é mais grave ainda. Uma pessoa que tinha o humor com muita coisa, com os sintomas mais leves que uma distimia, e que de repente passou a ter um episódio depressivo maior. Então ele tem a depressão dupla, mesmo que o episódio desapareça, ele volta para a distimia, esse episódio só vai desaparecer se houver uma intervenção séria, muito mais intensa, tanto por parte da psicologia, da psiquiatria, ou da medicina de um modo geral, da família, de todos envolvidos no tratamento. Claro, isso aqui, alguém quer fazer comentário? Professor, tem uma pergunta que era o pessoal perguntando qual era a música que representava bem a distimia. É aquela que eu disse, não sei o nome, mas é uma que diz assim, fala mal daqui, fala mal dali, vive a lamentar, só a reclamar, quando abre a boca, só para falar mal. Eu não lembro, é uma música antiga, eu não sei o nome não, mas eu lembro sempre dela quando falo da distimia por conta disso. Tá certo, obrigada. Eu não sei não qual é o nome, nem quem é o autor, nem nada. Eu só lembro dela porque eu vi um bocado, a gente estudava sobre transtorno do humor. Alguns erros comuns ligados à depressão. Depressão é igual a tristeza. Muita gente acha que né? Mas isso é um erro comum, como a gente já viu antes, precisa fazer o diagnóstico diferencial. Então, bora colocar depressão versus tristeza. Tristeza tem curta duração, embora possa passar das 2 semanas, é circunstancial, ou seja, teve uma causa que existiu, uma circunstância que levou, e tem um período mais ou menos definido, e assim, não toma conta de você o tempo inteiro, não traz os prejuízos, e assim, a gente já está entrando no outro, a autoestima fica preservada. Lembrem-se que a autoestima fica preservada. Você pode até em algum momento achar que não, mas se a autoestima não está preservada, você está candidato à distimia, candidato à depressão, a outros transtornos depressivos. Não tem prejuízos funcionais, apesar da tristeza, você pode até deixar de ir para a escola um dia, deixar de ir para o trabalho um dia, deixar de ir à festa um dia, mas não é isso que vai se repetindo, etc, etc, e normalmente não tem os físicos. Alguém vai dizer, eu tive tristeza e tive quase tudo isso aí. Repito, isso é o padrão de tristeza. Para não ser tristeza, tem que todos eles não estarem presentes, porque todos eles são os que caracterizam um transtorno depressivo. Ou seja, dura semanas a meses, a depressão, pode ser espontânea, ou seja, não tem causa, muitas vezes não tem motivo. Repito, você pode ter tristeza e achar que não tem motivo, mas a gente está falando aqui da tristeza que teve um motivo, da tristeza que vem como consequência de uma perda, de um namoro, de um casamento, de algum insucesso acadêmico, etc, etc. Os prejuízos são importantes e os sintomas físicos são pronunciados. São até os que mais chamam num quadro de depressão. Então, tenham muito cuidado
não tratar qualquer tristeza como depressão, mas também não deixar que a tristeza passe do ponto, que a tristeza cause prejuízos, que a tristeza fique sem ser espontânea a maioria dos dias, por vários dias, que venham sintomas físicos proeminentes e você espere, não, vou deixar porque ela tem um motivo para aquilo. Não, pode ter um motivo, mas esse motivo ir se prolongando. Eu tive uma aluna que acabou o namoro com um outro aluno. Ele era um ano mais adiantado e eu encontrei com ela numa festa da turma dela. Eles me convidaram, eu participei, e ela lá pelos campos. Eu perguntei por ele, ela disse, já está com mais de um mês que a gente acabou. E se você está assim, ela disse, estou. Pensei até em lhe procurar, professor, porque eu estou me sentindo, acho que eu estou deprimida. Eu disse, nada, você está, bora esperar mais um pouquinho, não pense nisso não. Eu disse, eu estou envolvendo minha mãe, né, estou fazendo ela adoecer, fazer minhas coisas, vim hoje a pulso para cá, você ouviu como é que eu estou aqui, já teve dia de eu não conseguir ir para a aula, enfim, a gente esperou 2 meses para ela melhorar. E eu comecei a conversar mais, a gente passou a fazer mais, eu insisti para ela fazer a terapia, ela disse, prefiro conversar com o senhor, não vou procurar psicólogo nenhum agora, eu queria voltar para ele, não sei por que ele está, aí com 2 meses ele arranjou outra, ou começou a divulgar que já estava com quem ele está até hoje. E ela não aceitava de jeito nenhum. E aí ela disse, tomar o remédio, senão... E aí ela começou a não dormir, quando ela soube do outro namoro, e aí foi preciso ela ir para a psicóloga, ela aceitou fazer, começou a usar a medicação, porque também já fazia mais de 2 meses e ela estava com muitos prejuízos, com muitos sintomas e sem responder. E aí ela conseguiu responder, mas foi o único episódio que ela teve até hoje, isso já faz anos, e ela está hoje relativamente bem. Eu não gosto de dizer a ela que insisti em ter outro namorado, até porque eu gostava também muito dele, os dois eram meus amigos, e até hoje são, mesmo já como médicos, só não são amigos entre si. Eu sou muito amigo da família dele, e aí, consequentemente, depois eu vim a ouvir a versão dele de tudo, mas no início a minha preocupação só era, eu não vou tratar uma pessoa que está com tristeza, quase com luto, tanto é que ela chamava ele de finado, mas não matava dentro dela, né? E até que conseguiu um outro namoro, melhorou a relação com a mãe, tudo, foi diminuindo a medicação, parou a terapia e nunca mais teve nenhum episódio depressivo, nem quando acabou o namoro com a casca ficou mais grossa, né? Outro erro comum é dizer o esforço pessoal por si só pode vencer a depressão. Então, por mais que a gente, enquanto parente, enquanto pessoas, ou até como médico mesmo, diga, faça, depende só de você, lembrem que para são 4 pilares fundamentais no tratamento. Um deles é a pessoa, é o esforço pessoal. Se quanto mais ela deixar, mais ociosidade der, mais espaço a depressão vai ter para se instalar. É tudo que a depressão quer, é a acomodação. Mas, às vezes, a energia é tão grande, a apatia é tão grande, a angústia é tão grande, a desesperança é tão grande que a pessoa consegue. Precisa de um estímulo para isso. Esse estímulo tem que vir da psiquiatria, que é um pilar importantíssimo, da medicação, principalmente quando esse lado está tão apagado, se não houver medicação, não tem psicoterapia que resolva, embora a medicação seja só na fase inicial, em que ela vai ter esse papel fundamental, depois ela vai prevenir recaídas. E o quarto pilar, ou seja, os medicamentos, a parte não obrigatoriamente psiquiátrica, a psicoterápica, a parte do paciente e o ambiente em que ela vive. Os fatores estressores de apoio. Quanto mais fator de apoio, mais fácil ela vai ter de sair daquilo. Quanto mais fator estressor, quanto mais ficar vendo o namorado que acabou, quanto mais ficar vendo aquilo, tendo raiva, quanto mais souber que ele está com outra, quanto mais isso, aquilo, outro, mais um componente. Então, o ambiente em si, se o meu vizinho está com raiva alta até 3 horas da manhã e não tem polícia, não tem ninguém que resolva, se não eu vou ter que me mudar.
Se é só isso. Ou dormir de coisinhas no ouvido para não ouvir aquilo, ou me acostumar. Algumas coisas são impossíveis de resolver, mas outras têm. Aliás, nada é impossível de se resolver, né? A não ser a morte. Então, mas não. Eu tenho uma paciente que diz: meu filho me ajuda muito quando eu estou doente, porque ele fica, mãe, me levanta, etc. Nessa hora, eu não reconheço. Eu tenho raiva dele quando ele fica insistindo. Aí que ele fica, se a senhora não se ajudar, a senhora não melhora. Porque no começo ele dizia, só a senhora querer se levanta. Como ele foi orientado pela gente a usar outra abordagem, ela pelo menos consegue ouvir o que ele diz sem ter tanta raiva quanto tinha no começo. Só que depois ela disse, eu agradeço, porque se ele não desse esses empurrões, principalmente de uma forma mais adequada, eu talvez não me estimulasse a sair. E o último, sobre os erros comuns, é o descumprimento das regras básicas quando medicado, quando tratado. Primeiro, não usar regularmente. Parar porque festa, hoje eu não tomo porque eu quero beber. Parar porque esqueceu e não vou dar valor de... E parar, às vezes, vários dias. Ou, às vezes, até pensar em suspender mesmo. Tentar passar uns dias sem ele, etc, etc. Então, essa regularidade, se é para tomar 2 por dia, tem que ser. Se é para tomar 1 por dia, tem que... A posologia, não só nessa quantidade do dia, quanto a dosagem. Ah, não, eu consegui uma amostra grátis de 10 miligramas quando o médico passou de 20. Em vez de tomar 2, para dar 10, não, porque era amostra grátis, era pouquinho, é por economia, porque usando de 10. Aí você não sabe se ela não melhorou porque tomou uma dosagem menor, ou se é porque a medicação não está fazendo efeito. Então, você vai entender que é porque não tomou a dosagem que passou e vai mandar ela recomeçar tudo com a dosagem adequada. Muitas vezes a família junto quando você passa isso, porque o paciente sozinho não consegue, sumido, apático, etc, etc. Ou aquele que está desesperançoso, que não quer nem se ajudar. Então, a regularidade a posologia e também outra preocupação com a medicação é o paciente usar para se matar, para tentar se matar. Então, é preferível que seja um parente que fique com isso e que seja um parente mais lúcido, mais consciente, que possa tratá-lo adequadamente. E, finalmente, a duração do tratamento. Você tem que só vai começar a fazer efeito várias semanas depois do uso do antidepressivo, que você precisa de pelo menos 3 meses para ter alguma resposta, que não isso demora mais do que isso, e que quando acabar, e aí vocês vão ver no tratamento, as regras que a gente usa para fazer esse tratamento adequado. Não pense que eu esqueci do transtorno disfórico menstrual, não, é que eu deixei ele, como eu disse, são só 3 ou 4 slides para completar. Quanto ao tratamento, eu prometi aos monitores que acabaria a aula umas 3h15 para dar tempo de o questionário. Então, eu vou adiantar um pouquinho para ver se a gente consegue concluir, mesmo que fique um espaçozinho para vocês fazerem algum comentário e alguma pergunta. O tratamento visa a remissão dos sintomas, porque é esse período de remissão que a gente busca. Só que você vai ter que avaliar o paciente como um todo, vai ter toda uma semiologia, uma escuta ativa, uma anamnese bem feita, os exames diferenciais necessários, descartar possibilidades endócrinas, descartar possibilidades neurológicas ou de qualquer outra doença clínica, uso de drogas, fazer tudo bem feitinho. E começar com a observação. Pensar de agir, estimulando ele a buscar acompanhamento psicossocial. Isso o generalista pode fazer de cara e estabelecer uma boa aliança terapêutica, se ele não for encaminhar para um outro fazer essa aliança terapêutica. Porque sem essa aliança terapêutica, sem uma boa relação médico-paciente, a adesão ao tratamento vai ser muito mais complicada. E, finalmente, pensar que a hospitalização só deve ser usada quando necessário. Quando estritamente necessário, quando as outras alternativas não puderem resolver. A ação natural é o farmacológico mais a psicoterapia,
mais a chamada MEV, as mudanças do estilo, o enfrentamento dos fatores ambientais, que aí depende não só da pessoa, como de quem está ao seu redor, da sua família, das pessoas que podem servir de apoio no tratamento. Então, esses 4 pilares, farmacológico, psicoterápico, mudança de estilo de vida, que depende dos 2 pilares, é que podem dar resultados e trazer só o tratamento. No tratamento farmacológico, os principais, como o nome já está dizendo, são os antidepressivos. Eu vou colocar aqui um monte, mas assim, não dá para falar de todos, nem é o objetivo principal da gente aqui hoje. Mas a gente vai citar as classes principais dos antidepressivos, e a mais usada atualmente é dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS, que vocês todos já devem conhecer, já ouviram falar de alguns. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, entre outros. Fluoxetina e paroxetina e citalopram, doses começam de 10, 20 miligramas, apresentações, a paroxetina tem mais possibilidades, mais apresentações, citalopram e fluoxetina de 20 miligramas, com dosagens que vão de 50, de 20 a 80, dependendo da droga, cuidados com cada uma delas diferentes, apesar de ser no grupo, algumas têm mais ansiedade no início, a fluoxetina é a única que gera perda de apetite também no início, pelo menos na fase inicial, também é que gera mais potencial de ansiedade, a paroxetina está mais associada a risco de melhora mais rápido, conversação, crianças, principalmente adolescentes, em pensamento suicida. Enfim, de um modo geral, pensar nas vantagens, nas dosagens, nos efeitos colaterais, na acessibilidade. Eles atuam diretamente, especificamente inibindo a recaptação de serotonina na fenda sináptica, consequentemente liberando serotonina no organismo, e demora 2 a 3 semanas a efeito. Alguns pacientes demoram mais, quando não deve aumentar a dose, se não melhora com esse aumento de dose, você vai mudar, mas esse esquema eu coloco no final. O citalopram é o único que o limite máximo é 20 miligramas, tem 10 a 20 miligramas as apresentações, um mundo de medicamentos com essa propriedade, de opções, e a sertralina são as apresentações diferentes, de 25, 50 e 100, limite de 100 miligramas por dia. Então, todos eles têm indicações, devagar, você dependendo do quadro, e aí não é o momento ainda de eu passar para vocês qual a indicação de cada um. No internato, vocês têm um curso, um seminário só de psicofármacos toda semana. E numa semana vocês estudam só os antidepressivos. Eles são vocês mesmos que apresentam e vocês que veem, baseado na prática, quais os que vocês veem mais e vocês aprofundam isso. Quem esse estuda já eles, mas não está longe de vocês começarem a prescrever. Só lembrando um pouquinho dos inibidores seletivos, eles existem desde a década de 80, eles têm a vantagem de efeitos colaterais, a maioria deles é usado durante o dia, com exceção daqueles que têm mais, porque podem causar insônia, aqueles que têm propriedade mais de sonolência são usados à noite, ou se o paciente, mesmo tomando aqueles que podem causar insônia, neles dá o contrário da sonolência, eles vão usar durante a noite. Quando passa muito maior, é bom parcelar durante o dia, dividir em 12 horas. O efeito colateral mais frequente é o retardo ejaculatório, os homens reclamam muito disso, o atraso no orgasmo, a própria falta de orgasmo, também podem gerar alguma disfunção sexual, por isso ter muito cuidado na história para saber se ela já não vinha como parte da depressão. O aumento de peso deles, a fluoxetina, mesmo em fases depois, pode também
aos outros, e essa irritabilidade, essa ansiedade que pode acontecer no início do uso da fluoxetina. A maioria pode causar enjoo, náusea, vômito, etc., mas que é no início e você pode superar. Quando esses problemas são muito sérios, é que você pensa na substituição, se os efeitos colaterais forem muito grandes. Eu coloquei os inibidores seletivos porque eu ia falar mais deles, porque são os mais... porque vocês vão conhecer na prática. Porque a fluoxetina já existe no SUS. O citalopram existe no SUS de Maceió. A sertralina existe no SUS de Arapiraca. E aí vai depender de onde vocês estiverem, da prefeitura, etc., do sistema de saúde, onde está. Paroxetina e citalopram, que eu saiba, não existe no SUS em lugar nenhum, mas também não são medicações caríssimas, etc. Mesmo assim, são mais caros do que os tricíclicos, que a gente vai ver mais adiante, e por isso que o SUS ainda usa muito tricíclico, apesar desses, os inibidores de recaptação de serotonina, serem bem mais benéficos e e com muito menos efeitos colaterais. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina são a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina. Não vou detalhá-los, vocês vão conhecê-los com o tempo, não são usados no SUS, são medicações que, como a gente disse, não são específicas da serotonina, são muito boas ao TAG por conta disso, a venlafaxina e a desvenlafaxina. O principal efeito colateral que a gente tem é em pacientes com hipertensão, os riscos que eles podem causar. A duloxetina é muito melhor para a dor crônica do que para a própria depressão. Ela ajuda muito os pacientes que têm ansiedade e dor crônica, mais do que para a depressão, e é bem mais cara, então é pouco usada, mas quando necessário, há uma prescrição dela também no transtorno depressivo maior. E o ADT, os depressivos tricíclicos, talvez bem conhecidos de vocês, usados na prática médica pelo SUS, e aí eu citei aí amitriptilina, nortriptilina e imipramina. A amitriptilina, inclusive muito usada na neurologia, por conta da enxaqueca, por conta de... são medicações muito eficazes na depressão, porém em doses muito altas, que trazem efeitos colaterais, e que o paciente precisa, para caso uma multidão, facilitar suas tentativas de suicídio. Então, são medicações eficazes em doses altas, acessíveis pelo SUS, também atuam muito na serotonina, mas atuam em outros neurotransmissores que causam os efeitos colaterais que elas causam, como os efeitos colinérgicos, muscarínicos de um modo geral, os efeitos cardiológicos. Elas têm uma capacidade boa e fácil acesso, rápidos para comprar, porém boas para dor crônica associada, qualquer tipo, e até enxaqueca, como a gente usa, boa para ansiedade, eles são ansiolíticos, eles são bons até, ajudam no sono, os efeitos colaterais dele é a sonolência, pode ser benéfico ou não, dependendo da sintomatologia do paciente. Em doses pequenas, eles são usados até como ansiolíticos, e aí tem menos risco para o paciente. A depressão, eles precisam muito elevadas, por isso ficaram em segundo plano. Eles são, desde a década de 50, por isso são tão conhecidos. A nortriptilina já é secundária, a amitriptilina, por isso ela tem menos efeitos anticolinérgicos, por isso ela é mais tolerada pelo idoso, etc. Mas ainda assim é uma segunda opção depois dos inibidores seletivos e dos inibidores seletivos de serotonina e noradrenalina, para quem tem condição de comprar. Da nova geração, a gente tem os chamados, ou mais especificamente, assim, a gente vai citar bupropiona, que vocês vão ouvir falar muito no combate ao tabagismo, ele também é um bom antidepressivo, mas é muito mais usado pelo SUS no combate ao cigarro, ao hábito de quem fuma. A mirtazapina, que talvez seja um dos mais completos antidepressivos, porém também bem dosagem de 45 miligramas, em pacientes com lentidão
em pacientes refratários a outros medicamentos, ajuda no sono também. Enfim, é um medicamento da nova geração que tem muito uso nos consultórios particulares. A trazodona, que é uma medicação também muito útil, muito boa, em doses de 150 miligramas acima, porque em doses pequenas, de 50 e 100 miligramas, considerados indutores do sono. Em doses maiores, ela ajuda também no sono, mas elas são antidepressivos de natureza. Mas em doses pequenas, tanto é que eles fazem uma apresentação de 150 miligramas, por exemplo, sucada em 3, com 2 no meio, para você dividir até em 3 partes. Se você só quiser tomar 50 miligramas, você só toma 50 miligramas, mas se for necessário aumentar, ou se você tiver depressão associada, você já toma os 150 miligramas. Menos de 150 miligramas é difícil de dar resultado na depressão. Em alguns pacientes, o sono ajuda muito no controle da insônia. Ainda existe a vortioxetina, eu praticamente não tenho grande experiência com ela, e aí, só lembrando a vocês que são muitas e muitas as opções dos antidepressivos. Na prática, vocês vão ver inibidores seletivos de recaptação de serotonina e antidepressivos tricíclicos. Em locais particulares, ou mesmo no SUS, você que pode comprar, e o colega preceptor de vocês tem conhecimento maior e opção pela venlafaxina, pela mirtazapina, ou indicação para trazodona, etc., tem um monte de outros antidepressivos. Os inibidores da monoaminoxidase, eu diria para vocês esquecerem. Eles são os mais antigos antidepressivos, causam um efeito colateral mais sério, que é a hipertensão. Se você comer qualquer coisa que tenha, tem que ter uma dieta enorme no uso. No Brasil existe 1 ou 2 tipos comerciais, praticamente ninguém usa no nosso meio, então vocês não vão ver, mas eu não posso deixar de dizer que existe uma classe dos inibidores da MAO, do grupo A e do grupo B, que são usados como antidepressivos, como a tranilcipromina, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Os antidepressivos são os principais medicamentos, são os principais psicofármacos, mas tem potencializadores para isso. Os potencializadores no combate à depressão são os estabilizadores do humor, que estão indicados no transtorno bipolar, como vocês vão ver com a professora Camila, mas alguns deles, como o lítio e a lamotrigina, podem ser usados na depressão unipolar. Óbvio que estão muito mais indicados na depressão bipolar, no paciente que tem o transtorno bipolar, e eu não diria que eles... Mas um paciente com tendência suicida, o lítio é um antipossivo muito bom. E mais recentemente, a lamotrigina, que é um anticonvulsivante, usado muito na neurologia, está sendo bastante aprovado para a depressão. Eu estou com um paciente que não se dava com nenhum outro medicamento e conseguiu sair com a lamotrigina. Do mesmo jeito que outro paciente não estava conseguindo sair de nenhum, conseguiu sair com a associação do antidepressivo e aquele que é um antipsicótico atípico. Vocês vão ver os estabilizadores do humor com mais calma no transtorno bipolar e vão ver os antipsicóticos na esquizofrenia. Ok? Então a gente deixa para falar desses potencializadores, lembrando que eles jamais serão a primeira escolha. A primeira escolha vai ser sempre o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Se for no consultório, pode optar por das novas gerações, um dual, o inibitivo de noradrenalina e serotonina, que já tem uso conhecido. E esses antidepressivos, os tricíclicos no SUS, também vão ser muito usados. Realmente a gente usa no serviço particular, mas os estabilizadores de humor e antipsicóticos atípicos, como quetiapina, risperidona, aripiprazol, podem ser usados, olanzapina, podem ser usados para potencializar paciente depressivo. Eu tenho experiência com o aripiprazol, associando antidepressivos, em paciente borderline
e depressão, e tenho experiência mais recente com a quetiapina, com antidepressivos, com uma paciente que mesmo, que não ajudava em nada, que nada resolvia com as outras tentativas feitas. E, finalmente, até hormônio tireoidiano, associação de antidepressivos, tudo pode ser usado conforme o quadro, o acompanhamento médico com endocrinologista, tanto clínico com psiquiatra, clínico com endocrinologista, ou os três juntos, acompanhando aquele paciente e vendo a necessidade desse tratamento. Se o clínico tiver suficiente de tudo isso que a gente está falando, ele não vai precisar encaminhar para nenhum especialista. Duração do tratamento. Na fase aguda, os 2 a 3 primeiros meses. É aquela fase em que dificilmente o paciente sai do quadro por completo. Melhoras a partir da semana. Eu já tive paciente que melhorar com 1 semana. E eu me dei, mas era mais pelo efeito placebo, ou efeito psicoterápico, vamos dizer assim. Que normalmente demora muito mais, mas que alguns pacientes que teve com a depressão um pouquinho mais diferente, eles conseguem melhorar. Mas, normalmente, a remissão só vem acontecer a partir de 2 meses e meio, 3 meses do quadro, em que se espera que ele obtenha uma resposta clínica ao tratamento. A continuação do tratamento, mesmo sem ele ter sintomas, é um período de 6 a 9 meses. Eu uso 6 meses. Com 6 meses eu começo a tentar retirar. Segue a fase aguda. Seu objetivo é manter a melhora, garantir, como a fase de manutenção para alguns, mas não é, a fase de manutenção viria depois, e manter a melhora e prevenir a recaída. Se você não demora mais tempo, não tem esse tratamento, o paciente tem conta própria, ou não foi bem orientado, a família achou que não precisava, ter uma recaída, ou seja, um episódio recorrente muito mais rápido. E aí o prognóstico se torna bem mais complicado. E, finalmente, a chamada fase de manutenção propriamente dita, que visa evitar novos episódios, e a duração depende da probabilidade de recorrência. Aí é quando o paciente já teve mais de um episódio que eu faço essa fase de manutenção. Eu tenho paciente que eu não mais de usar. É uma dose relativamente pequena, a menor possível, a favorável para ele não entrar em recaídas mais sérias, e que ajuda para que, mesmo ele tendo a recaída, essa recaída seja menos intensa. Agora, se corre o risco de efeito colateral, se eu vou aprendendo que tem outras complicações por conta do uso daquele medicamento, ou se a mulher entra em período de gestação, ou se passa a tomar outra medicação que possa ter interação medicamentosa, aí há sempre um custo-benefício, quanto tempo isso vai demorar, ou se eu devo retirar. Mas o importante é lembrar, fase aguda, 2 a 3 meses, fase de sintomatologia, mesmo que com melhora, ela permaneça. Fase de continuação, após o desaparecimento dos sintomas, ou que eles fiquem o mais leve possível, sem prejuízo, o paciente já atuando, já trabalhando, já se levantando, já fazendo suas coisas, mas ele tem que tomar uma dose que pode ser diminuída, mas muitas vezes você tem a dose da fase aguda, ou diminui bem pouco comparada a ela, e vai diminuindo gradualmente, e só depois de 6 meses é que você pode pensar em fazer esse desmame. Apesar de não causarem dependência, como os benzodiazepínicos ou outros de tarja preta, os antidepressivos, de um modo geral, mas alguns mais especificamente, podem trazer sintomatologia quando retirado de forma brusca. Então, é melhor você ir diminuindo. Demorar demais também com paciente única e em doses, principalmente com tricíclico, você pode correr o risco da maníaca, ou seja, do paciente apresentar um episódio de hipertimia que talvez não fosse acontecer, eu sei que ele fosse um bipolar e fosse ter mesmo, mas se você ficar na dúvida se é da medicação, ele apresentar qualquer coisa que seja acima daquela linha normal da eutimia, você tem que reduzir ou retirar aquele medicamento antidepressivo. Aqui só um esquema para tudo que eu disse, a escolha do antidepressivo de primeira linha, e aí vocês vão ter uma experiência ou uma vivência maior para poder saber qual.
O aumento da dose, dentro dos 2, 3 primeiros meses, a cada visita, vai aumentando a dose se a resposta ainda não é a esperada. A troca para outro antidepressivo é uma possibilidade. Se você está aumentando a dose e não está vendo o resultado e já esperou para outra consulta e não houve a melhora, essas consultas, os intervalos são de 4 semanas pelo menos, ver o efeito tanto da medicação de primeira linha quanto a resposta ao aumento da dose. Pode usar um potencializador, vocês viram lá, os estabilizadores do humor, a trigina e o lítio, pode usar um antipsicótico atípico e pode combinar com outro antidepressivo, desde que não seja um IMAL, porque o IMAL tem dificuldade de interação com todos os outros. Então, essa combinação de antidepressivos também pode dar certo se for da experiência do profissional. Finalmente, partir para uma coisa que a gente não faz aqui em Maceió, né? Do IMAL, quer dizer, a gente não, eu não faço, e que eu saiba, um ou dois colegas apenas têm experiência com a IMAL, até por que tem. A eletroconvulsoterapia, acho que a professora Camila, quando vier, vai falar mais detalhada dela, porque o assunto dela é menor, a gente dividiu. A estimulação magnética transcraniana e o uso da ketamina, da cetamina, que pode ser também uma atividade bem e que tem alguns grupos aqui em Maceió já fazendo experiências. E qualquer outra coisa que você entender que faz bem, isso sem falar, a gente está falando do medicamentoso, né? Isso sem falar da psicoterapia e da mudança do estilo de vida, que não vai ser tarefa de vocês, não vai ser tarefa minha enquanto médico, enquanto psicoterapeuta, eu posso fazer isso, mas normalmente a terapia cognitivo-comportamental vai ser usada. Existe também a terapia interpessoal, a de mais dinâmica, pode ser a psicanálise ou qualquer outra de orientação psicanalítica, a gestalterapia, a terapia familiar. Pelo adiantado, eu vou deixar para outro momento a gente conversar alguma coisa sobre isso, se a gente tiver chance. E a mudança de estilo de vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É como eu disse, se o namoro está ruim, pensar em acabar o namoro. Se é melhor estar ou com ela, ou sem ele, sem ela, quem vai avaliar é você. Se o curso está ruim, bora ver como é que faz. Se o meu local está ruim, a minha vizinhança está ruim, se a minha relação com alguém está complicada, e aí mudar tudo, mudar horários de determinadas coisas, fazer higiene do sono, alimentar-se adequadamente. Não tem coisa pior do que comer em pé, do que comer nos locais que a gente não deve. Atividade física, como está aí. E tudo que puder fazer que transforme um fator estressor em fator de apoio. Se tem a atividade física, essa que eu estou fazendo não está sendo boa para mim, qual a outra forma que eu tenho de fazer, contanto que eu faça alguma coisa. Já o transtorno disfórico pré-menstrual como eu disse, é a TPM com a disforia presente. Ou seja, não há uma situação específica tão diferente da TPM. As mulheres que passam por TPM vão avaliar agora, ou os homens que convivem com alguém vão avaliar se a pessoa extrapola, ou seja, se chegou à disforia, a essa alteração do humor. Os sintomas são os grupos. O primeiro grupo é a labilidade afetiva acentuada, a instabilidade ou raiva acentuadas, com aumento nos conflitos interpessoais, o humor deprimido, bem acentuado, com sintomas de desespero ou de pensamentos autodepreciativos, e a ansiedade acentuada, tensão, sentimentos de estar nervosa ou no limite. Quando eu botei nervosa aí, eu fiquei com medo de ter errado, mas depois lembrei que falando de menstruação, então tem que ser no feminino mesmo. Esse grupo é o mais importante, mas tem que ter pelo menos um deles para ser caracterizado por eles, porque eles estão mais ligados à disforia. O outro grupo, o segundo grupo, é o complementar. Adicionais, que acontecem na maioria das pacientes com TPM.
interesse diminuído pelas atividades, sentimento subjetivo de desconcentração, letargia, fadiga ou falta de energia, comer em demasia ou avidez por certos alimentos, insônia ou hipersonia, sentir-se sobrecarregada ou fora de controle, reclamar de tudo do outro, e sintomas físicos. Então, se tiver, tem que ter pelo menos 5 desses sintomas e, de preferência, valorizar mais os sintomas do primeiro grupo. É só para vocês terem ideia, as mulheres, em geral, têm esses daqui, durante a fase de menstruação, poucas têm esse daqui, e quando acontece de somar um daqui com o outro e dá mais de 5, aí a gente tem a TDPM em vez da TPM. Isso acontece no início da menstruação, antecedendo a menstruação e quando menstrua. Alguns dias logo após a menstruação. Então, é ligado totalmente ao período menstrual. Fora, para o tratamento dela, a gente só tem indicadores como fluoxetina, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, fluoxetina, às vezes, em doses pequenas, de 10 miligramas, metade da dose para a depressão. Pode ser dada apenas uma semana antes de iniciarem os sintomas, a pessoa começa. Esse diagnóstico, quando tem um diário, vários ciclos, não é apenas na segunda vez que aparece, você vai dizer que tem TDPM, e aí, quando você tem esse diário, você consegue pensar, eu já sei qual é o dia que vai começar, já sei mais ou menos, então, uma semana antes eu começo. A maioria dos pacientes, entretanto, prefere ficar tomando fluoxetina por vida. Enquanto está no tratamento, enquanto vai buscar a psicoterapia, enquanto vai... E tem dados muito bons. Outros pacientes precisam aumentar a dose, não melhoram com 10 miligramas. E existe também a possibilidade da venlafaxina, que é um dual, com cuidado apenas com os hipertensos, cuidado, obviamente, com todas as mulheres, se por acaso for pensar em gravidez. Só que se for acontecer isso, não vai haver a menstruação, é óbvio, né? Então, é esse o tratamento indicado, mas muitos pacientes melhoram apenas com a psicoterapia. Entretanto, vem para mim, eu uso com certa frequência, com melhores resultados a psicoterapia. Para concluir, e mesmo invadindo um pouquinho do tempo dos meninos, mas eu acho que vocês não vão se incomodar, Siba fez essa música, e quem tiver condição de olhar, Siba é um cantor do Recife, e faz muita coisa interessante, e ele fala aqui, né, preparando o salto. Não vejo nada que não tenha desabado, nem mesmo entendo como estou de pé. Olhando ele pendurado. Me reconheço, mas não sei quem é. Não ouço passos de ninguém entre os escombros. Vejo insetos revirando pó. Um vento seco me arrepia, encolhe os ombros. Mas, na verdade, estou queimando só. Depois restam só fumaça e brasas. E eu tiro as cinzas do meu peito nu. Daqui a pouco, meus 2 braços serão asas. E eu me levanto, nascido e cru. E mesmo aquela velha sombra ressecada, que imita tantos quanto eu fui e sou, ficou nos cacos do espelho aprisionado. De pés cortados, não vou. Antes de nascerem as plumas, com minhas unhas quero me arranhar para ter riscado na pele um mapa tosco para poder voltar. Vou passar como um santo mudo, mirando alto, preparando o salto, deixando para trás tudo. Então, para que isso não chegue até isso, vamos tratar quem tem depressão. Obrigado.